Amém. Irmãos, vamos então ler aqui Hebreus capítulo 10, desde que o pastor anunciou aqui que iríamos fazer essa leitura, fazer essa série de pregações baseada em Hebreus, foi algo assim muito bom, porque aprendemos muito até o momento, até o capítulo 9. Hoje nós vamos ver o capítulo 10. E quem dos irmãos aqui, do dia que foi anunciado, não precisa erguer a mão, mas pode responder para si mesmo. Quem dos irmãos aqui que leu o capítulo de Hebreus inteiro? Hã? É isso aí. De Hebreus inteiro, irmão. Deus abençoe, Rodrigo. Quem dos irmãos aqui que leu o livro de Hebreus inteiro em casa, a partir do momento que o pastor anunciou? Alguém leu? Não precisa responder. E outra situação também, irmãos, que é interessante, que quando é pregado aqui a palavra, é importante os irmãos chegarem em casa, lerem, ou por exemplo, nessa série que nós vamos saber qual que é o próximo capítulo que vai ser pregado, podemos ler em casa também antes, para ir meditando também, e quando chegar aqui, o esclarecimento fica mais fácil, o Senhor vai trabalhando na nossa vida. É importante, irmãos, nós frisarmos aqui, que quando a gente lê Hebreus, facilita o entendimento do livro de Levíticos, porque o livro de Levíticos é um tanto complicado de ler, às vezes, fala de tantas leis ali, fala assim, mas o que quer dizer isso? Não faz parte da nossa vida cotidiana, então para nós se torna um pouco, às vezes, difícil o entendimento. Mas quando nós lemos Hebreus, o livro de Levítico fica mais fácil o entendimento. Então, agora que nós terminamos aqui as pregações de Hebreus, vamos terminar aqui no capítulo 13, depois os irmãos podem ir essa semana agora, voltar lá no livro de Levítico, ler o livro de Levítico novamente, pode ler Números também, tá? Que vocês vão conseguir entender um pouco mais. Vamos começar aqui, irmãos? Todos acharam? É um pouco extenso, são 39 versículos, é o segundo maior capítulo desse livro de Hebreus, só perde para o capítulo 11, que são 40, mas vamos lá. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício, oferta, holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, e nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira primeiro para estabelecer o segundo, da qual temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades.
Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo os cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflições. Em parte foste feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com que assim foram tratados, porque também nos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, irmãos? Irmãos, esse capítulo bem extenso, nós podemos aqui poderíamos dividir em várias pregações esse capítulo. Alguns versículos são mais fáceis de entender, outros carecem de um pouco mais de explicação, ou nós podemos aprofundar um pouco mais. Quando nós estivermos lendo em casa, aconselho os irmãos, né, a entender e meditar em cada palavra, em cada detalhe, porque assim o Senhor vai falando muito com a nossa alma. O versículo do capítulo 1 de Hebreus até o capítulo 10, versículo 18, os irmãos podem notar aí, até o versículo 18 deste capítulo, então daqui para trás ele fala sobre a superioridade de Cristo. Ele está falando o quanto Cristo é superior, e ele trabalha esse assunto, dizendo que Cristo é superior, por exemplo, aos sacrifícios, às leis, fala que Cristo é superior a Moisés, a Melquisedeque. Então, ele trabalha esse assunto da superioridade de Cristo até o versículo 18, certo? Então, quando nós lemos aqui, tem muitos versículos aqui que nós vamos também falar sobre isso. E depois do versículo 19 até, nós possamos colocar aqui até o 25, do versículo 19 até o versículo 25, ele fala sobre, ele já muda o assunto, né? Ele já é uma exortação, são ensinamentos. Na verdade, do versículo 19 até o capítulo 13, onde termina o livro de Hebreus, ele faz uma exortação, ele também fala sobre fé, sobre perseverança, ele fala sobre disciplina. Então ele trata esses assuntos.
E dentro do capítulo 10, do versículo 19 até o versículo 26, ele trata um assunto. Depois do 27 até o 31, ele fala outro assunto. E do 32 até o 39, ele fala outro assunto. Então, como são assuntos diferentes, a gente não consegue trabalhar todos aqui nessa pregação. Senão seria aí pelo menos 2 horas de pregações aí bem tranquilo, tá? Nós vamos trabalhar aqui, irmãos, os versículos do propriamente dito 22, 23 e 24. Vamos ainda entrar um pouco no 25, porque o 25, o versículo 25, ele já foi falado no dia que o pastor Alex pregou no aniversário da igreja. Ele pregou sobre o versículo 25, e também, não lembro se foi o capítulo 6 de Hebreus, o pastor, acho que foi no capítulo 4, o pastor também falou sobre o versículo 25, então não precisamos nos aprofundar muito nele, porém nós ainda vai ter que falar um pouco sobre esse versículo 25. E do versículo 26 ao 31 nós não vamos falar. Por quê? Porque é uma pregação sobre apostasia. Ele fala sobre os apóstatas, e ele fala sobre o fruto do apóstata, o que vai acontecer com o apóstata. Porém, já foi pregado isso aqui, tanto no ano passado, acho que no final do ano passado, e na pregação de Hebreus, capítulo 6, o pastor também pregou sobre apostasia. Então não precisamos falar desse assunto, porque eu acho que ficou bem claro esse assunto de apostasia para nós. Certo? Depois os irmãos podem ler também, que esse assunto está bem claro aqui no Hebreus. Depois do versículo, então, do 32 ao 39, nós não vamos conseguir falar tudo. Porém, ele tem assuntos tão importantes. Eu aconselho os irmãos lerem em casa, do 32 ao 39, medita. Pega também uma tradução diferente, por exemplo, essa aqui é a Almeida Revista Corrigida. Pega em casa a NVI ou a NVT, que ele vai dar as palavras atualizadas, acaba melhorando a interpretação. Certo, irmãos? Feito todas essas ressalvas, nós vamos então falar aqui, né? Porque começar a pregação, então, no versículo 1. Porque ele fala assim, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Irmãos, aqui ele está falando que a lei, ela não é a sombra, ela tem a sombra. Isso já é importante nós entendermos, de que a lei, ela nem a sombra ela só tem a sombra. Isso é importante nós sabermos. A imagem, ela não tem nem a imagem exata das coisas, né, de como é um sacrifício perfeito. Ela não tem nem a imagem perfeita. O perfeito sacrifício, ele só se completa em Cristo. Só se completa em Cristo. Não existe uma outra possibilidade aqui, não existe na lei uma perfeição como a de Cristo. Não existe nenhuma ação aqui que nós possamos ler aqui que vai ter o mesmo peso da morte de Cristo na cruz. No versículo 4 ele fala assim, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. É importante nós entendermos aqui que eles faziam esse sacrifício todos os anos. Os sacrifícios eram uma ordenança de Deus. O que eles não entendiam era que os sacrifícios, irmãos, ele não era algo ritual. Deus não queria ali que eles fizessem aquele rito de forma costumeira. Deus queria deles a obediência. É isso que eles não entendiam. Deus não queria o sacrifício deles em si, mas Deus queria que eles fossem obedientes à palavra. Nessa questão da obediência à palavra, não mudou nada, lá do Antigo Testamento para os dias de hoje. Deus, o que Deus requer de cada um de nós? Deus quer que nós temos obediência à sua palavra. Não mudou nada quanto a isso. Certo? E quando ele fala assim, é impossível que o sangue de animais, então, tire pecados. Esse versículo é importante naquele contexto de Hebreus, porque tinha muitos pagãos. E os pagãos, eles então, eles faziam sacrifícios por seus pecados, eles ofereciam animais. Então, aqui nesse versículo 4 está falando assim, não tem jeito. Se vocês continuar oferecendo animais
para poder perdoar pecados, isso não vai acontecer. Vocês não vão chegar a Deus através do sacrifício de animais. O único sacrifício perfeito é através de Cristo. É isso que está ensinando. Para nós, nos dias de hoje, o que nós interpretamos aqui? Que nós, assim como aquele povo que fazia sacrifícios, para nós também, irmãos, não há nada que nós possamos fazer que nos leve à salvação. Não tem obras nossas, não tem atitudes nossas que pode tirar os nossos pecados. Eu já vi muitas frases de pessoas falando assim: a pessoa está passando por esse processo porque está pagando os seus pecados. Isso não existe, irmãos. A única situação que paga e tira pecados é a morte de Cristo na cruz. Só através de Cristo na cruz que paga pecados. Então não adianta você querer tentar ter uma vida, falar assim: eu sou santo, eu não faço esse pecado, eu não faço aquele outro pecado. Então é só a morte de Cristo, uma morte terrível de um Deus que foi morto na cruz, que essa morte que pagou os nossos pecados. Nós temos que entender e levar a nossa mente para esse caminho. Quando a gente lê do versículo 5 ao versículo 10 aqui, do versículo 5 ao 10, irmãos, ele está citando aqui uma passagem de Salmos 40, do versículo 6 ao versículo 8. Se os irmãos forem ler lá, vai achar uma diferença, porque lá, eu até trouxe aqui para os irmãos ver, esse texto citado aqui foi da Septuaginta, que é dessa Bíblia aqui. Eu não sei se algum dos irmãos já viram. Se vocês tiverem interesse, quiser vir aqui conhecer e emprestar, não, né, irmãos? Porque mais para frente vocês vão entender que está aberto já no versículo 40. Se os irmãos quiserem vir aqui ver depois, fica aqui à disposição. Mas emprestar não, né? Desse jeito aí não tem como, mas dá para ver aqui, tá bom? Os irmãos podem ver aqui. É tirado então da Septuaginta o versículo 6 ao versículo 8. Então o que Davi fala nesse versículo aqui? Davi, inspirado por Deus, irmãos, ele já antecipava a obsolescência dos sacrifícios levíticos, e ele já apontava para o sacrifício de Cristo, certo? Então, já lá no Salmo 40, ele já falava sobre isso. E depois, nos demais versículos aqui, até do versículo 15 ao versículo 18, uma outra parte importante, que ele fala também sobre o Espírito Santo. Então aqui ele fala que o Espírito Santo testifica, né, que o Espírito Santo testifica. Isso é importante nós entendermos, irmãos, que o Espírito Santo ele sempre vai nos guiar, ele é o nosso guia, e o Espírito Santo ele sempre vai testificar também das nossas obras. Nós vamos ler aqui um pouco mais para frente, nós vamos entender um pouco mais sobre isso também. Então do versículo 15 ao versículo 18 ficaria desse jeito. Eu acho que os irmãos conseguirem entender essa introdução. Deus não quer os nossos sacrifícios, Deus quer obediência nossa. Essa mesma obediência que Deus requeria do povo de Israel, Deus requer nos dias de hoje, isso não mudou, é a mesma coisa, certo? Deus, nós entendemos aqui através dessa leitura que não há nada que nós possamos fazer que tire os nossos pecados. A única coisa que tira pecado é a morte de Cristo na cruz, é só pela morte de Cristo que nós vamos chegar lá. Depois no versículo 19 ele fala assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Até o pastor postou essa semana um vídeo de uma pessoa que creu, ele era de uma seita e ele creu através deste versículo aqui. Irmãos, nós agora, tendo, pois, irmãos, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Irmãos, o Jesus Cristo morreu na cruz. Agora nós temos um livre acesso ao lugar do Santo dos Santos. Agora nós não precisamos, e já foi dito aqui nessa pregação de Hebreus, que não é através do pastor, não é através da igreja, não é através de A ou B. Para nós chegarmos até o lugar do Santo dos Santos é através de Cristo na cruz. O lugar do Santo dos Santos, o véu foi rasgado de cima a baixo, aquele véu foi aberto, o lugar dos Santos, o lugar santíssimo, agora ele está exposto, que é através da morte de Cristo na cruz. E este versículo ele fala assim, irmãos, com ousadia devemos entrar no santuário de Cristo. Eu lembro ainda que essa semana estava lendo com meu filho o livro de Atos, e lá
nós estávamos lendo assim que quando Pedro estava preso e Jesus, então um anjo entrou ali na prisão e falou assim: olha Pedro, levanta-te, vamos sair daqui da prisão. E ele disse uma frase assim: levanta-te depressa. Ele disse: levanta-te depressa. Por que um anjo precisa de pressa? Glória ao nome do Senhor. Ele tem todo o tempo, tudo está, ele estava ali à ordem de Deus. Então por que ele tem pressa? Nós precisamos, irmãos, de ação, nós precisamos de ousadia, tem coisas que devem ser feitas de forma urgente, nós não podemos parar no tempo, na vida espiritual. Quando se trata da nossa vida espiritual, nós não podemos esperar o dia de amanhã, esperar o dia passar. Não, irmãos, nós não devemos esperar coisas miraculosas acontecer, o céu escurecer, terremotos ou qualquer outro fenômeno sobrenatural acontecer. Não, o Senhor te convida para ser ousado espiritualmente. Entre no lugar do Santo dos Santos, entre no santuário através da morte de Cristo. O Senhor te chama: levanta-te depressa, sai do lugar de onde você está, porque não é aí que o Senhor te quer. Glória ao nome do Senhor. Ele fala assim, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A carne de Cristo foi rasgada, Ele foi crucificado, aleluia, um coroa de espinho à sua cabeça, Ele foi transpassado, irmãos. Aleluia, toda a sorte de sofrimento Cristo passou. Para quê? Para que o véu fosse rasgado, para que nós podemos realmente ter acesso ao lugar do Santo dos Santos. E ainda eu ouço pessoas falar assim: será que Deus ouviu a minha oração? Será que Deus está atento para mim? Será que Deus lá do céu, Ele atende ao meu clamor, as minhas angústias, os meus sofrimentos? Será que tem alguém me enxergando? Mas quando nós lemos aqui pela palavra, pela morte de Cristo, irmão, não fala mais isso, porque cada lágrima do seu olho que escorre pelo seu rosto, o Senhor está vendo. Cada oração que você faz, aleluia, chega no céu, no trono do céu, aleluia, e não existe nada a qual Deus não possa trabalhar, não possa fazer, não existe coração na qual Deus não possa entrar, aleluia. Nós precisamos então, irmãos, trabalhar um pouco. Lembro de uma irmã, de mais ou menos 90 anos de idade, muito crente ela, convertida a Jesus. Ela disse assim, eu encontrei ela falou assim, nossa, irmão, está com o braço quebrado. Ela falou assim, sim, irmão, estava andando e tropecei na calçada, caí e quebrei. Foi um momento onde Deus piscou o seu olho, ela disse. É lógico que ela disse isso com humor, brincando, é lógico que foi isso, né? Mas tem pessoas que estão acreditando nisso, estão acreditando que Deus virou o rosto para ti. Tem pessoas que acreditam que Deus está piscando ou dormindo, mas não. Deus está te vendo onde você está. Glória ao nome do Senhor. O Senhor sonda os corações. Aí ele fala assim, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. É interessante, ele fala assim, tendo um grande sacerdote. Esse grande, ele está explicando que é maior do que os outros que tiveram. Que ele é o grande sacerdote. Hoje a casa de Deus é o nosso corpo. Nós somos templos do Espírito Santo. Não existe mais uma morada física, um templo de parede. Não existe mais. O templo do Espírito Santo hoje, o templo de Deus, a casa de Deus, é o nosso corpo. O Senhor habita em nós. Então Ele não passeia mais sobre nós. Não existe mais a visitação do Espírito Santo. Isso acabou, isso é o Antigo Testamento. Agora o Senhor habita em nós. O Senhor está no teu coração. Quando você crê em Jesus, quando você abre o seu coração e fala para Ele assim, Senhor, eu creio na morte de cruz, Senhor. Eu creio de todo o meu coração e eu vou entregar a minha vida a Ti, Senhor. Quando você fala isso, o Senhor passa a habitar em você. E as tuas ações, então, vão ser de uma pessoa convertida, de uma pessoa transformada. E a partir disso, o teu corpo passa a ser o templo do Senhor. É isso que quer dizer aqui. E agora no versículo 22, é o versículo central, da onde Deus
deu a graça, irmãos, e me iluminou. Foi nesse versículo aqui que o Senhor falou assim, fala um pouco mais sobre este versículo. Ele fala assim, ó, cheguemos-nos, versículo 22, cheguemos-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Notamos aqui que ele fala, cheguemos-nos. Cheguemos-nos, irmãos. Numa outra tradução está escrito aproximemo-nos, mas é o mesmo significado. Nós podemos notar aqui que o Senhor quer que nós nos aproximamos dele. Mas nós vamos ver aqui através desse versículo, nós vamos separar 4 atitudes de como devemos nos aproximar de Deus. Como então nós devemos nos aproximar de Deus? Aproximemo-nos, irmãos. Quando ele faz essa conjugação verbal, ela se torna uma ação contínua. Então não é assim, eu me aproximei e pronto, não. Aproximemo-nos é uma ação contínua, eu estou sempre me aproximando do Senhor. Então eu sempre devo ser um homem de ação. Eu sempre devo ser um homem que está buscando as coisas de Deus. Eu sempre estou andando ao encontro do Senhor. E isso tem que ser de forma voluntária, não pode ser de forma forçada. Então o pastor fala muito sobre isso. Aproximar de Deus, irmãos, ele fala assim, ó, nós vamos entender aqui, ó, aproximar de Deus com verdadeiro coração. Nós temos que nos aproximar de Deus com inteira certeza de fé. Nós temos que nos aproximar de Deus tendo um coração purificado da má consciência. E nós temos ainda que nos aproximar de Deus com o corpo lavado com água limpa. Então são 4 atitudes que nós devemos ter para nós nos aproximarmos de Deus. Tem pessoas que falam assim, Senhor, eu não estou conseguindo me aproximar de Ti. Por quê? Aqui nós conseguimos entender um pouco e nós vamos saber como fazer para nos aproximar de Deus. Ele fala assim, ó, coração, verdadeiro coração. Coração, irmãos, no grego, na palavra grega aqui está escrito cardias. Cardias, quando a gente lê o significado, então, de coração, na Bíblia é um pouco mais profundo. Seria, biblicamente falando, a irmã pode colocar Provérbios 4, 23, nós vamos ler. Cardias, então, é onde acontecem os pensamentos, as emoções e a vontade. É o centro do ser humano. Provérbios 4, 23, está na tela aqui, ó. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, é onde está o coração, procedem as fontes da vida. É onde estão os pensamentos, as emoções e a vontade. Também no coração, cardias, ele é onde tem as decisões espirituais. É onde a fé e a aprovação a Deus se manifestam. Aí nós vamos ler agora Romanos 10, 10. Pode colocar? Romanos 10, 10. Ele fala assim, ó. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É interessante aqui, irmãos, porque ele fala assim, ó. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Jesus, ele disse assim, ó, a boca fala o que está cheio o coração. E se a nossa boca se o nosso coração estiver cheio do Evangelho, nós vamos falar de salvação para as pessoas. Nós vamos falar de salvação no nosso trabalho, nós vamos falar de salvação para o nosso vizinho, nós vamos falar de salvação para a nossa família, nós vamos falar de salvação para as pessoas que estão ao nosso redor, porque o nosso coração está cheio do Evangelho, porque o nosso coração se tornou a casa de Deus e está cheio do Espírito Santo. Então é isso que ele fala assim. Então quando o nosso coração está cheio das coisas do Senhor, a nossa boca deve confessar a respeito disso. Certo? E depois, irmãos, pode abrir Jeremias 17, 9, ele fala assim, ó, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração, irmãos, ele é a sede da consciência e dos desejos. Os nossos desejos podem estar tanto inclinados para o mal quanto para o bem. Pode estar inclinado para os dois lados, certo? Mas quando nós nos aproximamos de Deus, o nosso coração sempre vai estar aproximado para o bem. Sempre nós vamos procurar as coisas
pelo Senhor. Quando nós lemos sobre verdadeiro coração, ele fala sobre sinceridade do coração. Então, buscar a Deus, aproximar de Deus com um sincero coração. Um sincero coração é um coração sem fingimento, é um coração que serve a Deus não pela aparência, ou não por algo externo, ou por algo religioso. Não é nesse sentido. Um sincero coração, ele não tem hipocrisia, não tem falsidade. Um sincero coração não são aqueles adoradores que vêm ao culto, vêm à igreja de forma automática, e vêm aqui e cantam bonito, e tocam bonito, e venham aqui para a igreja, e erguam as mãos. Pode ser que esses não sejam verdadeiros adoradores, porque o Senhor, Ele conhece os nossos corações, e Ele vê as nossas atitudes, Ele quer um coração sincero nas atitudes, irmãos. Não é na aparência, não é uma questão aparência. O Senhor, Ele olha para a realidade, para o nosso interior, a realidade que está no nosso coração. Nós vemos muito aparência, mas o Senhor, Ele olha para o nosso coração. Eu vejo que se nós pudéssemos aqui projetar os nossos pensamentos, ou o sentimento do nosso coração, se nós pudéssemos projetar aqui nessa tela, será que algum poderia ficar aqui de forma confortável nessa igreja? Acredito que não, né, irmãos? Então o Senhor fala assim: você está preparado para viver um evangelho verdadeiro? Está preparado para ter um coração sincero? Porque é essa atitude que o Senhor espera de alguém que quer se aproximar dEle, que tenha um verdadeiro, um sincero coração. Plena certeza de fé. Ele fala inteira certeza de fé. Plena certeza, irmãos, é convicção total. Nós falamos já de fé. Foi falado no capítulo 4, no capítulo 3 e no capítulo 4 foi falado já sobre fé. Até na pregação teve alguma coisa sobre fé. E também no capítulo 11, que é o próximo agora, vai discorrer muito sobre esse assunto sobre fé. Mas aqui, ele fala assim, para nós nos aproximarmos a Deus, nós precisamos de uma plena certeza de fé. Não é uma fé, irmãos, aquela fé natural, não é uma fé que pode falhar. Nós temos que confiar inteiramente em Deus. É uma fé profunda, é uma fé na qual o adorador, ele respira fé. Pode acontecer muitas coisas no mundo ou na sua vida, mas a tua fé, ela não se abala. Essa é uma plena certeza de fé. E depois ele fala assim, coração purificado da má consciência. Quando ele fala sobre o coração purificado da má consciência, esse termo purificado, nós podemos fazer uma metáfora com a aspersão lá do Antigo Testamento, de Êxodo, se eu não me engano aqui, Êxodo 24, capítulo 24 e capítulo 29. Nós podemos fazer uma metáfora. Lá o sacerdote, ele aspergia o sangue sobre as pessoas, para que as pessoas pudessem ser purificadas. Mas essa purificação era uma purificação externa. Agora, o Senhor, ele propõe uma outra coisa. Ele propõe uma purificação interna da nossa consciência. A nossa consciência má, ela deve ser revertida numa consciência pura e sincera na presença de Deus. Para nós chegarmos a Deus, então, nós precisamos ter uma consciência pura na presença de Deus. O Senhor, ele quer trabalhar, irmãos, dentro do nosso coração. O Senhor não quer trabalhar o nosso externo, o nosso exterior. Esse exterior aqui não vai adiantar nada. O Senhor quer trabalhar numa nova condição de vida. O Senhor quer te dar uma nova condição de vida, uma transformação de vida através da purificação. Depois ele fala assim, corpo lavado com água limpa. Quando nós lemos aqui corpo lavado com água limpa, podemos interpretar isso como batismo. Mas as outras 3 atitudes fala de algo interno, fala de algo espiritual. Então, quando a gente fala aqui de corpo lavado com água limpa, eu estava lendo isso. E falei assim, Senhor, como que a gente pode interpretar isso? E aí, lendo Efésios no capítulo 5, versículo 26, ele fala assim, Efésios 5, 26.
para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, irmãos, Cristo, Ele purifica a sua igreja pela lavagem da água, pela sua palavra. Então é uma purificação também interna, que o Senhor Ele faz isso através da sua palavra. Hoje a sua palavra está aqui, e muitos ainda estão rejeitando, irmãos, muitos ainda estão rejeitando a palavra do Senhor, estão deixando ela de lado, mas é através da palavra que o Senhor vai lavar. Ele fala assim, purificados da má consciência, e depois ele fala sobre o lavado com o corpo com água pura. O lavado o corpo é algo externo. Quando a gente fala corpo, aqui o autor ele quer dizer que são atos visíveis. Então são atos visíveis da pureza interior. Então a tua pureza interior, ela se transforma em atos visíveis. Então isso a tua pureza, ela vai ser mostrada para as pessoas. Não tem jeito, ela vai ser, as pessoas vão ver a pureza que está dentro do teu coração. É isso que o versículo faz. Então são essas 4 atitudes, irmãos, que nós podemos ver. Tá? E no versículo 23 ele fala assim, no versículo 22 nós aprendemos que nós devemos nos aproximar do Senhor, e nós devemos agora guardar. Agora a ênfase, irmãos, está na firmeza da fé ao longo do tempo. Esse versículo aqui ele fala assim, confissão da esperança, os irmãos podem ler aí, sem vacilar, porque fiel é o que prometeu. Então, irmãos, não é só crer com o coração. Nós temos que confessar com a nossa boca, como nós lemos lá o versículo de Romanos. Nós temos que confessar com a nossa boca. Nós não podemos vacilar, nós não podemos hesitar, nós não podemos dar um passo para trás, nós não podemos abandonar a nossa fé diante de dúvidas ou diante de perseguição, porque fiel é o que eu prometeu. Deus, Ele é fiel, Ele prometeu que vai nos salvar. Nós temos que confiar na sua palavra. No versículo 24, nós vamos dar uma ênfase um pouco maior no versículo 24, porque é muito lindo esse versículo. Ele fala assim, e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimular ao amor e às boas obras. Irmãos, na versão que nós lemos aqui, ele fala a palavra caridade. Nós lemos aqui, Almeida Revista Corrigida, ele fala a palavra caridade. Na NVI ou outras versões mais atualizadas, ele fala amor. No português anterior, eles utilizavam essa palavra caridade, porque essa palavra caridade, ela significava um amor sacrificial. Mas, nos dias de hoje, a palavra caridade já não tem mais muito esse sentido. As pessoas entendem caridade hoje como esmolas, ou como levar marmita à noite nas avenidas para moradores de rua. As pessoas entendem caridade desta forma. Mas esse amor que ele fala aqui é o amor ágape. É o mesmo amor que está escrito lá em João 3,16. Aquele amor que está escrito em João 3,16 é um amor ágape. Quando nós lemos o original grego, tem vários tipos de amor. O amor de pai para filho, o amor de irmão, o amor de amigo, são palavras diferentes. Mas esse amor ágape é um amor sacrificial. É aquele amor de João 3,16. Olha que interessante, ele fala assim, consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hoje, essa palavra amor também nos dias de hoje, irmãos, ela pode ter uma falhada, as pessoas podem diminuir um pouco essa palavra também. Hoje as pessoas elas estão amando objetos, a pessoa ama um prato de comida, um hambúrguer, as pessoas amam diversas coisas. Tem uma pessoa aqui da igreja ainda que ele ama tanto o carro dele que ele usa até o boneco, a marca do carro dele, de tanto que ele gosta do carro. Tem pessoas que amam, várias e várias coisas, então fica difícil. Ama livros, tem irmãos que amam livros. Então, essa palavra amor, pode ser que ela ficou um pouco inferiorizada. Mas esse amor, irmãos, eu gostaria que os irmãos pensassem nesse amor. É o amor de Cristo. É o amor que Cristo morreu na cruz. É esse amor que o autor está falando que nós devemos ter uns pelos outros.
Olha que amor que é esse. Nós devemos amar o nosso companheiro de igreja como Cristo amou a igreja. Tem irmão que é mais fácil amar, por exemplo, irmão Carlos, né? É fácil amar o irmão Carlos. Agora tem irmão que é mais difícil amar, que é difícil, né? Ele tenta a gente, tem irmão que é mais difícil amar. Mas o Senhor está ensinando aqui nessa palavra, olha, você tem que amar esse irmão que está do teu lado. Você tem que amar, mesmo você não gostando dele, você tem que amar ele. O Senhor pede para o Senhor estimular o seu amor. O interessante, irmãos, que o amor, tem pessoas que acham que o amor é um sentimento, mas não é um sentimento. Porque o Senhor fala assim, amais uns aos outros, o Senhor é uma ordenança, o Senhor está mandando você ordenar. É uma doutrina do Senhor, você deve amar as pessoas. Então não é um sentimento, eu amo aquele, não amo aquele. Não existe isso na palavra de Deus. O Senhor está falando que você deve amar. Se você quer se aproximar de Deus, se você quer ter uma plena certeza de fé, se você quer ter um coração sincero na presença de Deus, se você quer que a tua consciência se livre, né, que se livre de más pensamentos, se você quer ter um corpo purificado, se você quer reter firme a palavra de Deus, reter firme a fé, você deve amar o teu irmão. É isso que a palavra de Deus ensina. Então não adianta nós vivermos de forma aparente na presença de Deus, porque o Senhor conhece as nossas atitudes e o nosso coração. Então, mesmo que o irmão te fale isso, te fale aquilo, você deve amá-lo, porque Cristo está mandando. Você só vai chegar a aproximar a Deus, você só vai chegar aos céus, você só vai poder viver o evangelho de verdade, se você estimular o teu irmão ao amor, se você puder provocá-lo no amor, se esse amor não é um amor passivo, é um amor que deve ser, você deve provocá-lo, você deve querer amar, você tem que querer fazer isso. É isso que é o amor, é isso que o Senhor está pedindo. Até compartilhei com o irmão Ariel um dia desses a história de dois grandes amigos. Eu acho que cabe muito bem nesse momento para nós contarmos essa história. Tinha dois amigos, Amoroso e Complacente, eles moravam em países diferentes. E Amoroso, ele foi visitar o seu amigo Complacente, uma viagem muito longa, e assim ele chegou naquele país. E naquele país, ele foi julgado ali por um crime que ele não cometeu, e injustamente ele foi condenado à morte. E o rei então daquele país condenou Amoroso à morte. Só que ele chegou na presença do rei e disse assim: rei, eu tenho negócios no meu país, eu tenho família, eu preciso resolver algumas questões burocráticas, me deixe ir para o meu país, e eu volto aqui, e você pode me executar. E o rei olhou para ele e falou assim: mas como que ele tem essa petulância de me pedir um negócio desse? Você acha que um homem desse vai voltar? Mas então, Complacente, que morava naquele país, amigo de Amoroso, ele disse assim: ó rei, eu fico no lugar dele preso, você pode me colocar na cadeia, que se ele não voltar, você pode me executar. E assim então o rei ficou curioso com aquela situação, e o rei falou assim: eu quero ver aonde isso vai dar. Então ele liberou Amoroso para voltar para o seu país, e todos ali riram de Complacente, e disseram para ele: você acha que o teu amigo vai voltar? Você vai morrer de graça agora, por uma amizade que não existe, por um amor que não existe. E assim, quando chegou o dia do julgamento, Complacente foi levado até a praça pública, e o rei, todo sorridente, preparado ali para ver a morte de Complacente. E quando chegou os dois ponteiros do relógio, cruzou o meio-dia, e Amoroso não tinha chegado. E quando chegou o momento então dele ser executado, ouviram uma voz e gritaram: cheguei, cheguei! Era Amoroso correndo e chegando. E quando Amoroso chegou, aleluia, o nome do Senhor, ele falou assim: eu cheguei. Ele estava todo machucado pela viagem, cansado da longa viagem, uma viagem perigosa. Eu cheguei atrasado, mas eu cheguei. E então Complacente, aquele amigo que ficou no lugar dele, disse para o rei: ó rei, sacrifica-me a mim, porque o meu amigo chegou atrasado. Mas Amoroso disse assim: não rei, não faça isso de forma alguma. Eu cheguei, mesmo eu atrasado, eu ainda
ainda cheguei. Então complacente disse assim: não, ele chegou atrasado, eu já estava preparado para a morte dele, a minha mente já estava preparada para morrer no lugar do meu amigo. Então o rei olhou aquela situação e vendo os dois amigos discutindo quem que queria ser executado, então o rei falou assim: olha, mediante essa amizade, esse elo, esse amor que vocês demonstraram, eu não posso executar nenhum dos dois. A única coisa que eu quero fazer é fazer parte desta amizade. Então, irmãos, o que nós aprendemos com essa história? Nós aprendemos que o amor é um amor sacrificial, mesmo que nos custe algo. É isso que o Senhor nos pede. Esse é o amor que o Senhor está pedindo aqui nesse Hebreus 10, um amor sacrificial, mesmo que nos custe algo. Nós devemos amar o nosso amigo, mesmo que custe o nosso ego, mesmo que custe a nossa vaidade, mesmo que custe, aleluia, os desejos mais profundos do nosso coração. Nós devemos nos abdicar para, aleluia, então amarmos e demonstrarmos por atitudes visíveis o amor pelo nosso irmão, como Cristo amou a igreja, como Cristo se sacrificou. O Senhor está mandando e nos ordenando amar. Vamos amar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, esse versículo foi muito profundo. O tempo já passou, mas eu peço para os irmãos, leem o versículo 24, 25 em casa, e façam uma conexão com o versículo 39, e também leia do 32 ao 36. Do 32 ao 36 ele vai falar sobre sofrimento. Ele vai falar para você lembrar do sofrimento passado, e vai falar das vitórias que você teve, que você venceu, e que ele também fala que Cristo sofreu também. E o evangelho, irmãos, não é um evangelho colorido. A palavra do Senhor, ela não vai aqui, vai te falar que você vai ser uma pessoa transformada na sua vida material. A promessa de Deus aqui para você, não é que você vai ganhar rios de dinheiro, vai ser um grande empresário, vai formar os teus filhos na faculdade, ou que você vai ser um homem de sucesso, materialmente falando. Infelizmente, o que eu tenho para dizer para vocês aqui, Hebreus 10, do 32 ao 36, no mundo tereis aflições, vocês vão passar por provas, como Cristo passou, como Cristo sofreu, vocês vão sofrer. Mas o Senhor pede para vocês lembrarem do sofrimento de Cristo, assim vocês também vão conseguir vencer. Perseverem na fé, guardem, retenham a palavra, retenham a fé, guarda ela no coração, seja crentes valorosos. O evangelho, irmãos, não é para amador, não é para inexperiente. O evangelho são para pessoas que realmente desejam servir a Cristo em espírito e em verdade. Saiam daqui, irmãos, nessa noite, entendendo o amor sacrificial de um para o outro. Saiam daqui entendendo como se aproximar a Deus e que Deus quer que você se aproxime dele. Saia daqui nesta noite entendendo o que a palavra de Deus requer de ti. Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos encerrar então, irmãos. Leiam em casa, irmãos, muito importante. Estou feliz de poder ter compartilhado essa palavra com vocês. E essa palavra falou muito comigo em casa, antes de trazer aqui, falou muito comigo. E eu dou graças a Deus, porque também tenho certeza que falou com a igreja. Amém, irmãos? Vamos orar. Deus poderoso, Deus justo, Deus verdadeiro. Ó Pai maravilhoso, nós estamos, Senhor, aqui neste culto, nesta noite. Senhor, nós ouvimos essa pregação de Hebreus 10, na qual, Senhor, Tu nos ensinou de que nós devemos ter ousadia para entrar no Teu santuário, de que nós devemos ter ousadia para chegar até a Ti, ó Pai. Nós aprendemos aqui que nós devemos nos achegar a Ti, Senhor, com uma inteira certeza de fé, Senhor, que nós devemos, aleluia, ter uma consciência limpa, um corpo lavado com água pura, Senhor, que o nosso coração deve ser verdadeiro, Pai eterno. Nós aprendemos aqui, Senhor, aleluia, através
através desse Hebreus 10, de que nós devemos reter e guardar a fé do nosso coração, e também Tu nos ensinou, Senhor, que nós devemos nos estimular ao amor, e amar o nosso irmão, amar o nosso amigo, Senhor, um amor sacrificial. Senhor, aleluia, quando nós olhamos para o nosso coração, nós não vemos condições de chegar a esse patamar de que a Tua palavra, Senhor, nos pede, mas nesta oração nós Te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo, pelo poder, aleluia, possa nos guiar e nos ajudar a chegar a essa estatura de varões perfeitos, de cristãos verdadeiros, como a Tua palavra nos ensinou, Senhor, e nos ensina, porque é assim que nós queremos viver, é assim que nós queremos, aleluia, Senhor, viver o Evangelho. É em nome de Jesus, que vive para sempre. Amém.